Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento importante de reflexão sobre temas que são fundamentais, sobre problemas que são básicos às nossas sociedades, em particular como um exemplo absolutamente inesgotável de problemas da nossa sociedade brasileira, por óbvio, ok? Nós estamos hoje na nossa 7ª lição sobre ética. Eu quero refletir, na verdade, hoje com você sobre a 7ª lição sobre ética. Deixa eu ver aqui se eu consigo me lembrar das outras 6, porque final de ano, cabeça de professor já não consegue ter muitas recordações, e às vezes muitas recordações boas do que foi vivido ao longo do ano. Mas vamos lá, a primeira lição que nós desenvolvemos foi a correlação de socialização e subjetivação. A segunda lição que nós também desenvolvemos disse respeito à questão da indeterminação, da abertura e da indefinição humanas. A terceira lição que nós também desenvolvemos foi a questão da consciência ou da autoconsciência. A quarta lição sobre ética que nós já refletimos disse respeito à questão dos outros. A quinta lição disse respeito à correlação de liberdade e moralidade, a ligação umbilical de liberdade e de moralidade. E a sexta lição que nós vimos, ela dizia respeito à responsabilidade moral. Lembrei, ok? A 7ª lição que eu quero refletir com vocês, ela foi inspirada nas minhas leituras do Jean-Paul Sartre, ok? E eu vou intitulá-la aqui para todos vocês no seguinte sentido: não se pode fugir do mundo, não se pode fugir de si. Ou, por outras palavras, não podemos fugir da sociedade e não podemos fugir da consciência. Okay? O Sartre tinha um pressuposto fundamental, principalmente no que diz respeito a uma crítica aos grandes sistemas filosóficos que se ramificaram em grandes sistemas totalitários no âmbito prático, ou que se degeneraram exatamente em sistemas totalitários no âmbito prático. Vamos pensar aqui no nazismo alemão, no comunismo russo, enquanto dois representantes fundamentais de grandes sistemas ao mesmo tempo filosóficos e práticos. O nazismo alemão levando à extrema direita, o comunismo russo à extrema esquerda, e na verdade aproximando-os em termos de uma barbárie sem limites, ok? De uma perspectiva de massificação, unidimensionalização e reificação da vida humana sem nenhum limite, sem nenhuma moderação. Então o Sartre sempre insistia contra essa perspectiva do grande sistema filosófico e ao mesmo tempo dos regimes totalitários no âmbito prático-político, em favor da liberdade humana, de uma subjetividade aberta, capaz exatamente sempre de inovação pelo seu caráter indeterminado, pelo seu caráter indefinido, pela sua liberdade absoluta, por outras palavras. Então me inspirei muito nessa ideia de uma liberdade absoluta que demarca a condição de todos e de cada um dos sujeitos humanos em qualquer momento do espaço e do tempo históricos. Em qualquer momento, repito mais uma vez, do espaço e do tempo históricos, para Jean-Paul Sartre, cada pessoa humana, cada indivíduo humano é demarcado por uma liberdade absoluta, não obstante os seus condicionamentos práticos, não obstante as suas perspectivas contextuais. Uma liberdade, portanto, absolutamente última. De modo que aqui é exatamente a consciência, a subjetividade de cada indivíduo que terá que dar a última resposta. Por isso, mais uma vez, a minha inspiração em termos de trazer para vocês essa ideia de que nós não podemos fugir do mundo, ou não podemos fugir da sociedade, e de que nós não podemos fugir de nós mesmos, ou, nesse caso, da consciência, ok? Vejam que isso significa, em primeiro lugar, que desde sempre nós estamos inseridos em um contexto social, ok? Portanto, nós desde sempre somos totalmente dependentes da sociabilidade e nós estamos desde sempre profundamente imbricados a essa sociabilidade. Aliás, se nós lembrarmos das análises da filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein, em particular nas suas investigações filosóficas, uma das ideias chaves é de que o solipsismo metodológico, aliás, ele falava isso inclusive no Tratado Lógico-Filosófico, o solipsismo simplesmente não existe, porque significaria
a posse de uma linguagem privada não compartilhada com ninguém, quando na verdade nós, enquanto sujeitos humanos individualizados, somos sempre dependentes de uma linguagem compartilhada. Não existe nada em nós que não seja exatamente uma linguagem compartilhada, ou se nós trazermos isso para o âmbito da ética, da filosofia política, não existe um sujeito que não seja antes exatamente que não esteja antes exatamente inserido em um âmbito de sociabilidade, junto com outros, ok? Então vejam, para começo de conversa, não podemos fugir do mundo, não podemos fugir da sociedade, porque nós somos, desde sempre e para sempre, sujeitos sociais, sujeitos inseridos em uma dada forma de ser e estar no mundo, em uma dada intersubjetividade vinculante com caráter normativo, ok? Então, desde sempre nós agimos com base nos contextos antropológicos nos quais emergimos e que regulam, então, o nosso comportamento enquanto subjetividades. Lembrando que isso não significa, e não se pode, inclusive, conduzir desse modo, não significa o fato de nós sermos seres sociais, que nós não temos uma subjetividade autônoma. Pelo contrário, como nós vemos no âmbito das ciências humanas e sociais contemporâneas, a ideia de uma subjetividade autônoma, isto é, possuidora de uma identidade pessoal, de uma condição pessoal irredutível ao todo, só faz sentido exatamente pela sua ligação, pela sua dependência a esse contexto social, a uma perspectiva intersubjetiva com caráter normativamente vinculante. Okay? Então, de antemão, a própria condição humana nos coloca exatamente como seres individuados, porque sociais. Sociais, conduzindo-se então a essa ideia de uma pessoalidade própria que não se coaduna, que não pode ser simplesmente subsumida nas outras identidades pessoais. E como consequência não se pode fugir de si mesmo. E isso me remete mais uma vez diretamente ao Jean-Paul Sartre, quando ele dizia que a abertura, a indeterminação e a indefinição humanas no que diz respeito à subjetividade situada em contextos sociais amplos, e em particular em totalidades sociais, ela existe e ela é o determinante último, ok? Então, todas as subjetividades, não importa qual tempo histórico, sempre tem uma abertura absoluta. Podiam ter escolheram ir para esse lado, mas podiam ter ido para esse outro, ou para aquele outro. Enfim, sempre há uma abertura última que permite que cada sujeito tenha que dar exatamente uma decisão última sobre os caminhos da sua vida. Por isso, a afirmação de Sartre de que nós estamos condenados a ser livres. Ou seja, sempre teremos que escolher, não obstante o contexto onde estamos, de modo último, quais os caminhos que nós teremos. Okay? Então, isso significa, no caso da nossa lição, exatamente essa ideia de que nós não podemos fugir de nós mesmos, isto é, da nossa própria consciência. Nós podemos negá-la, obviamente, mas sempre numa relação de si para consigo, em que essa consciência é tematizada de modo último. Portanto, nós não só estamos inseridos em uma sociedade ou em contextos intersubjetivos dos quais nós não temos como abrir mão. Lembrem do Wittgenstein, uma linguagem privada simplesmente não é possível, porque não existe nada privado, tudo é exatamente intersubjetivo. Nós não só, portanto, não podemos abstrair dessa nossa umbilical ligação social, desse nosso enraizamento básico em um ambiente antropológico intersubjetivo com caráter vinculante, com caráter normativamente vinculante. Como também nós não podemos, por consequência, fugir de nós mesmos, das nossas responsabilidades, das nossas ações em termos reflexivos, das nossas escolhas pessoais e, por conseguinte, dos nossos compromissos morais frente à sociedade, desde aquilo que a sociedade nos coloca como modelar para as nossas vidas pessoais. Portanto, desde sempre, cada sujeito moral, e é nesse sentido que, mais uma vez, a ética, a política, o direito, a religião se tornam básicos, desde sempre esses sujeitos morais, cada um dos sujeitos morais, todos os sujeitos morais, que são sempre pessoas, ok? Sujeitos morais são sempre pessoas individuadas, com identidade própria, irredutíveis umas às outras. Desde sempre essas pessoas jurídicas, morais, políticas, têm de trabalhar a partir da sua subjetividade, têm de responder pelos seus próprios atos, frente exatamente a uma coletividade na qual
estão inseridas. O indivíduo não pode abrir mão exatamente da sua individualidade. Isso significa que cada pessoa humana não tem como abrir mão das suas responsabilidades recíprocas, das suas responsabilidades específicas situadas socialmente. Inclusive, de si para consigo, na medida em que, por exemplo, se exagera na bebida alcoólica, no cigarro, na utilização de drogas, enfim, para dar exemplos tão básicos, acaba se tornando doente, dependente e pode cometer em muitas situações algum tipo de crime. Enfim, mas vocês vejam, sempre as ações de cada subjetividade são atribuição exclusiva dessa mesma subjetividade. Ela tem que exatamente responder em torno a essas ações, a essas posturas de si para consigo, de si para com os outros, de si para com as instituições. E nesse sentido, nós, desde sempre, parafraseando Sartre, estamos condenados a sermos seres sociais e, ao mesmo tempo, de termos que responder socialmente e, às vezes, obviamente, em termos psicológicos, por aquilo que nós fazemos enquanto pessoas com identidade própria, com individualidades situadas sempre e para sempre nesse contexto social, ok? Até a próxima lição sobre ética.